A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12, está escrito: Eu sei como está humilhado, e sei como ter abundância. Em todo lugar, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância, a como sofrer necessidade. A principal motivação hoje que algumas pessoas encontram de se tornar um cristão protestante, um evangélico, muitas das vezes está baseado nas coisas que ela acredita que possa alcançar, no qual ela acredita, que ela pensa que ela pode obter ao deixar o catolicismo e começar a seguir o protestantismo. Mas para aqueles que já estão instruídos, para aqueles que já têm conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo, para aqueles que já conhecem, entendem o chamado que teve do Senhor Jesus Cristo, o manifesto do poder, da graça de Yahvé na sua vida, ele sabe que o que deveria motivá-lo a crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a tê-lo como seu único Deus, o Deus absoluto da sua vida, ela não pode ser baseado nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas, materialistas, na qual ela pode obter, na qual ela pode conquistar. Mas antes ela foca, ela segue como um caminho, como uma trilha, o mesmo caminho, a mesma estrada, o mesmo caminhar na qual o Senhor Jesus Cristo fez. Seguir o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que deveria representar na vida de uma pessoa é o abandono do seu eu. O que é o abandono do meu eu? É simplesmente eu ir na contramão de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu acredito, de tudo aquilo que eu vejo como verdade. Seguir o Senhor Jesus Cristo representa abrir mão da tradição, quebrar as barreiras, quebrar as fronteiras, pular os obstáculos. Seguir o Senhor Jesus Cristo é você ir contra um sistema que determina como você deve fazer, como você deve agir, como você deve atuar para estar em Cristo Jesus, para que você possa receber de Cristo Jesus a bênção, a vitória e a graça. E por falar na bênção, por falar na vitória e na graça, o que seria isso para uma pessoa que verdadeiramente entregou a sua vida para Jesus? Seria ela abrir mão de ter uma vida luxuosa, de carro, casas, empregos, glamour, aceitação pela sociedade? A princípio, sim. Mas por que então existem pessoas que, entre aspas, aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador e simplesmente acha que vai ter tudo? Muitas das vezes aqui a gente fala do sistema religioso neopentecostal, deixando bem claro que a gente não critica a igreja, lembrando que a igreja do Senhor Jesus Cristo é você, é eu, é todos nós que cremos em Cristo Jesus como nosso único suficiente Salvador. Nós formamos a igreja dele de forma individual. Então, por que existe templos religiosos denominados igrejas? Por causa do homem, da sua necessidade de arrecadar, na maioria das vezes, dinheiro e colocar um cabresco na fé alheia.
Essas pessoas que constroem templos religiosos, ela funciona como capataz das fazendas. Quem já estudou história deve lembrar muito bem o que é um capataz. Geralmente era um ex-escravo que foi liberto e agora ele toma conta dos escravos. E na maioria das vezes esse capataz, ele humilha, ele maltrata, ele espanca os seus irmãos, porque agora ele se acha alguém importante. Então as pessoas que constroem igreja para você, para si mesmo, são essas pessoas, pode se considerar como se fosse um capataz de uma fazenda, na qual ele quer colocar o jugo dele as pessoas que estão em Cristo, as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, abandonaram o pecado e agora querem servir ao Senhor Jesus Cristo. Todavia, quando ela começa a frequentar um templo religioso, eles colocam nela uma série de dogmas, que também pode ser chamado de credo, e na igreja protestante é chamado de doutrina, que vai no conceito humano, no conceito que as pessoas pensam, acreditam, e não aquilo que a Bíblia de fato nos fala, não aquilo que a Bíblia descreve para nossas vidas. Então o que é preciso, o que é necessário que façamos? Que entendemos que nós somos a igreja. E como igreja do Senhor Jesus Cristo, de modo individual, mas ao mesmo tempo unificado pelo poder, pela graça, pelo sangue de Cristo Jesus, que hoje nos banha, pela habitação do Espírito Santo, que tem sobre as nossas vidas, nós abrimos mão daquilo que pensamos, daquilo que acreditamos, daquilo que imaginamos, para viver através da fé. Então, quando você pega as pessoas que frequentam um sistema religioso neopentecostal, como o caso aqui no Brasil, o grande líder, posso dizer que é o Edir Macedo, seguido do R.E. Soares, Valdomiro Santiago, Esteve Hernandes, e tantos outros nomes, como Silas Malafaia, que politicamente é o nome mais forte desse grupo, a gente entende que, como igreja, ainda não estamos preparados para a volta de Cristo. Como igreja, a gente ainda não se sente aptos para que a volta do Senhor possa acontecer. Mesmo havendo sinais claros, nítidos, de tudo que ia estar acontecendo. Há um ano atrás falávamos sobre uma pandemia mundial que estava assolando o mundo, centenas, milhares de pessoas morrendo o mundo afora. Nesse ano a gente ouvindo rumores, guerras como da Rússia contra a Ucrânia, o grupo terrorista Hamas contra Israel. E mesmo assim, a gente está ainda focado no nosso eu, focado no nosso interesse, naquilo que queremos, naquilo que pensamos, naquilo que acreditamos. Então, como igreja, precisamos desenvolver, precisamos evoluir, precisamos nos amadurecer, a ponto de que a gente possa entender, a gente possa compreender a necessidade que tem, a necessidade que há, da gente não mais ficar perdido, não mais ficar voltado a este mundo, mas agora, estando em Cristo, devemos nos preocupar em viver, em estar em Cristo. Porque aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador não basta para que você tenha a salvação. É lógico que existem casos específicos, e a gente tem que respeitar esses casos específicos, de pessoas que
ela estar no leito de morte ali, ela teve a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo e naquele mesmo dia a sua vida foi ceifada. Aqui no canal a gente já trouxe exemplo de pessoas que deu o testemunho dela para nós de que ela foi presa dentro da cadeia. Ela reconheceu uma velha amizade e o cara hoje estava lá com a Bíblia falando do amor de Jesus, deu para ele a oportunidade. O Senhor Jesus Cristo se apresentou através daquela pessoa para ele, mostrando para ele o caminho da verdade e da vida, porém ele recusou, ele não quis, ele não aceitou. E ao testemunhar isto, no dia do seu testemunho, no dia que ele nos contou essa história de que quando ele estava preso, ele teve a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus Cristo e ele recusou, dizendo que se quando ele estava solto, ele não tinha aceitado, que não seria agora preso, que ele aceitaria Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem sabe quando ele fosse solto. Ele foi solto e no mesmo dia ele foi assassinado. Talvez se ele tivesse aceitado o Senhor Jesus Cristo, ele estaria vivo? Não. Porque por mais que você tenha fé, você aceita o Senhor Jesus Cristo, mas aquilo que você fez, aquilo que você cometeu, você deverá pagar por aquilo. E pelo seu histórico de vida, dificilmente ele seria sobrevivido. E se sobrevivesse, ele poderia viajar pelo nosso estado aqui de Minas Gerais, pelo Brasil, quem sabe pelo mundo, contando o caso na qual o Senhor fez na vida dele. Mas uma coisa a gente tem a plena certeza, que se ele tivesse aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, ele morreria, mas a sua alma encontraria abrigo, encontraria uma morada em Cristo Jesus. Então, quando a gente fala sobre a questão de não estarmos preparados, porque a maioria dos cristãos, eles vivem na base do toma lá da cá. Eles frequentam esses templos religiosos que vivem lotados por pessoas avarentas que buscam os seus desejos, buscam satisfazer a sua carne através da fé, através do seu dízimo, da sua oferta, do seu sacrifício, acreditando que o Senhor irá mudar a sua vida de vida. E de fato o Senhor pode mudar a sua forma de viver, pode mudar a sua vida. Mas vamos dar uma analisada, a começar pelo apóstolo Paulo. Paulo era uma pessoa rica, estudada, reconhecida entre a comunidade religiosa, reconhecida entre a comunidade política, poliglota, falava grego, falava a língua dos judeus, falava o romano, era bem sucedido, porém o apóstolo Paulo terminou como? Trancafiado numa cadeia, sozinho, abandonado pelos seus companheiros, com princípio até mesmo de depressão. Isso quando você lê a carta de 2 Timóteo, você percebe através do relato do apóstolo Paulo. E o único companheiro na qual ele tinha
era Lucas. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui, que era um grego que falava romano, entendia sobre a língua dos judeus, médico, com influência política em Roma, e ambos os casos abriram mão daquilo que pensavam, daquilo que acreditavam, daquilo que eles tinham como ideal, para poder viver, para poder andar, para poder caminhar, para poder seguir o Senhor Jesus Cristo, para poder andar conforme a determinação de Cristo Jesus para as suas vidas. Eles entenderam o manifesto do Senhor na vida deles. Da mesma forma, foram os demais apóstolos que, com exceção de Pedro, que era maior de idade, já era casado, tinha família, os demais eram tudo adolescentes, todos menores de idade, que abriram mão da sua juventude, abriram mão do aconchego familiar para caminhar com o Senhor Jesus Cristo, para andar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Todavia, hoje nós estamos preocupados com o quê? Em conquistar mais um carro, em quem sabe ter uma casa em um condomínio fechado no Alphaville, em deixar de ser empregado e ser um empreendedor, um empresário de sucesso. E para isso existem alguns formadores, consultores de igreja que pegam como exemplo o dono da Congat, fundador, na verdade, da Congat, para estimular, para incentivar as pessoas a serem dizimistas, a darem tudo o que querem. Pega como exemplo o fundador da Cartepira, mas esquece que Nicodemos, José de Arimateia eram pessoas ricas, bem-sucedidas, agraciadas, pois eles eram religiosamente considerados, tinham dinheiro, respeitados politicamente. Portanto, a história de Nicodemos, um líder religioso, assim como a história de José de Arimateia, outro líder religioso, inicia e termina de forma pífia. Pois a Bíblia não dá detalhes, a Bíblia não nos traz relatos de como seria Nicodemos, de como se sucedeu com José de Arimateia, após ambos ir até o Procônsul Pilatos e pedir o corpo do Senhor Jesus Cristo. O último relato que temos deles é sobre o sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Após isto, na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, no manifesto, no poder do Senhor, no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, e olha que quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o primeiro historiador bíblico e que trouxe com detalhes de riqueza, coisa que até hoje deixa historiadores, arqueólogos, boquiaberta, pelo grau de riqueza e de conhecimento que é a carta
do discípulo Lucas, do médico Lucas. Então, a história deles terminou ali. Nem todos nós que estamos em Cristo Jesus, nem todos nós que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, haveremos de obter, e até mesmo não faz nenhum sentido obter tais coisas, como a riqueza, porque tudo que suceda com a nossa vida, após aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, deve se dar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Deve se dar para o manifesto de Cristo Jesus nas nossas vidas. Deve se dar para que o nome do Senhor seja louvado, seja exaltado, seja glorificado nas nossas vidas. Então tudo que façamos, tudo que vivemos, tudo aquilo que imaginamos, deve ser para louvor, para a glória, exaltação de Cristo Jesus. Por que o Senhor me faria uma pessoa bem-sucedida profissionalmente se aquilo ali não fosse para que o seu evangelho fosse pregado? Por que o Senhor me tornaria dono de empresa se a sua palavra ali não fosse pregada? Por que o Senhor viria de me dar uma casa, me tirar da comunidade onde eu vivo, para me colocar morando no condomínio como Alphaville, se não for para o louvor e exaltação do seu nome? É algo que não faz sentido, é algo que não encaixa na nossa mente a concepção desses construtores de igreja. Mas há quem pense, há quem acredita, há quem abrace essa ideia e se desfaz de tudo que tem, a ponto de me olhar verdadeiramente como miserável, esperando obter algo em troca, esperando que através daquilo que ele pegou, vendeu, levou para a igreja, ele possa obter 10, 100, 1000 vezes mais. Essas pessoas ainda elas não tiveram o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando você tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, a sua vida começa a ser baseada somente nesse livro. Somente na Bíblia Sagrada a sua vida começa a ser baseada. Você não mais se importa com coisas materiais. Você não se importa com os objetos na quais você tem. Mas você agora acredita, você agora crê tão somente na Bíblia Sagrada. Naquilo que o testemunho, o testamento, o mandamento deixado por Cristo Jesus está a te revelar. Uma passagem que deixa claro de que o Senhor não nos quer habitando em tempos religiosos, se dá quando ele encontra com aquela mulher samaritana. Quando aquela mulher samaritana tem o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela tem a sua vida mudada. A transformação na vida dela foi tão grande que ela voltou para a sua cidade, voltou para a sua família, voltou para o seu povo e contou tudo que o Senhor havia feito na vida dela. Lembre-se, o Senhor não fez ela rica, o Senhor não limpou a reputação dela. A única coisa que o Senhor fez foi perdoar os seus pecados, mostrando para ela que Ele é Deus. E ao mostrar para ela que Ele é Deus,
o grande construtor do universo. Ela voltou para a sua cidade, e independente da reputação que ela tinha, ela deu testemunho sobre Jesus. Ela contou que havia encontrado com o Messias, com aquele que a Escritura havia falado, que os profetas haviam anunciado. Ela havia encontrado Deus e chamou a todos para conhecer o Senhor Jesus Cristo. E a cidade de Samaria, através daquela mulher, foi totalmente transformado, foi totalmente mudada. Ela não ficou rica, ela não teve uma casa nova, ela não conquistou carros, ela não conquistou joias, mas a obra que o Senhor fez na vida dela mudou a sua história completamente. E quando a gente também tenha esse encontro, quando nós temos esta apresentação do Senhor Jesus Cristo para conosco, a nossa vida muda. Não muda no sentido religioso, não muda no sentido de, eu agora virei santo, eu agora não ando mais com as pessoas que não têm a mesma fé do que eu. Mas antes, muito pelo contrário. O Senhor, Ele transforma a nossa vida de dentro para fora. De maneira que possamos testemunhar, possamos falar do amor de Cristo Jesus como Deus absoluto para com a humanidade, levando as pessoas ao arrependimento e aceitação do Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, para que a vida delas seja verdadeiramente transformada. Não no modo materialista como as igrejas neopentecostais ensinam, mas de modo de dentro para fora, ou seja, da alma para o corpo. Quando aceitamos o Senhor Jesus Cristo, a transformação do Senhor se dá da alma para esse corpo físico, e não do corpo físico para a alma. Porque existem pessoas que vivem há 1 ano, há 10 anos, 20, suas vidas todas no sistema religioso, mas ela ainda não teve a experiência, ela ainda não passou por aquele momento do Peniel, de ter um encontro com Cristo, de ver a sua vida verdadeiramente mudada, não no conceito de que ela agora vai começar a fazer as obras de igreja, de templos religiosos, mas que ela possa sentir a transformação de Cristo Jesus na sua vida. E isso ocorre quando a gente verdadeiramente entende o que é crer, o que é acreditar, o que é o aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador. Quando a gente entende isto, quando a gente compreende isto, a gente está propício a fazer a vontade de Cristo. A gente está apto a fazer o que Cristo quer para a nossa vida, a fazer o que o Senhor Jesus Cristo quer, o que o Senhor Jesus Cristo determina que façamos. Escuta o chamado do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Atende o que o Senhor quer que você faça e abandone essa forma religiosa. Aprenda a viver com aquilo que o Senhor está a lhe oferecer. Aprenda a viver com aquilo que o Senhor lhe dá. Seja totalmente
dependente do Senhor Jesus Cristo. Seja totalmente seguidor do Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o que há de vestir, com o que há de comer, com o que há de beber. Se preocupe tão somente em pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo e anunciar o amor de Cristo Jesus, em levar as pessoas a um arrependimento, em levar as pessoas a voltar-se para o Senhor Jesus Cristo. Quando você aprender a viver na dependência do Senhor Jesus Cristo, quando você aprender a viver naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor determina para a sua vida, você saberá, você entenderá que existem coisas melhores do que todo o materialismo deste mundo. Que existe a satisfação melhor do que você ser promovido na empresa que você trabalha, você se tornar um empreendedor de sucesso, mas você vai entender, você vai compreender que o amor de Cristo excede todo o entender, todo o conhecimento humano. O apóstolo Paulo teve que esvaziar do todo o conhecimento religioso que ele tinha, de toda a sua formação acadêmica, para poder viver, para poder caminhar, para poder pregar o Evangelho de Cristo Jesus. E isso na vida de Paulo levou 13 anos. A pergunta que eu faço: há quanto tempo que você vive no sistema religioso? Há quanto tempo você escuta esse falso líder, esse falso representante do Senhor Jesus Cristo? Esse verdadeiro líder de uma sinagoga de Satanás. Há quanto tempo que você tem ouvido esse falso profeta dizendo até mesmo a forma que você deve vestir, a forma que você deve falar, que você deve caminhar, o que você deve comer, o que você deve beber, se você pode ou não doar sangue ou órgãos? Até quando você vai ouvir esse falso profeta que diz que somente na sua igreja, no seu tempo religioso, há salvação, que fora dali todo mundo está condenado, está excomungado, está desviado da presença do Senhor Jesus Cristo? Até quando você vai viver dessa forma? Até quando você vai parar de questionar o Senhor Jesus Cristo? Que antes eu tinha isso, eu agora já não tenho. Antes eu tinha um bom emprego, hoje eu já não tenho mais esse emprego. Até quando você vai ficar questionando o Senhor e deixando de fazer aquilo que Ele quer? Ah, mas antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo, a vida para mim era mais fácil. Sim, acreditamos em você. Até mesmo porque quando a gente pega para ler a Bíblia Sagrada, através do testemunho deixado pelos apóstolos, até mesmo por aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos fala, a gente entende que a vida deles era bem mais fácil, era bem mais tranquila antes de aceitar o Senhor Jesus Cristo. Todavia, quando eles aceitaram o Senhor Jesus Cristo, quando eles abriram mão das suas vidas, o que aconteceu? Eles deixaram de ter coisas materiais,
deixaram de ter nome, deixaram de ter likes, deixaram de ter seguidores, mas ganharam a vida eterna. E o que você quer? O que adianta para o homem conquistar todas as coisas deste mundo e perder a sua alma? Você pode ter todas as coisas deste mundo. Todavia, se você não se arrepender, se você não voltar para o Senhor Jesus Cristo, você está fardado a perder o maior tesouro que você tem. O maior tesouro, a maior riqueza que o ser humano tem. E que Satanás está louco para pegar. Que é a sua alma. Que hoje você possa refletir se vale a pena conquistar todas as coisas deste mundo em troca da sua alma. Porque aqueles que frequentam o sistema religioso, que ensina ela a conquistar, que ensina ela a obter as coisas, e esquece de ensinar ela de preocupar-se com a sua alma, em andar conforme os mandamentos de Cristo Jesus, essa pessoa pode até conquistar um bom emprego, quem sabe se tornar um empresário de sucesso, uma carreira notável. Todavia, ela perderá a sua alma. Não sejais como esses artistas que recentemente anunciaram a sua saída do meio gospel para cantar músicas seculares. Eles estão em busca de fama, de riqueza, de glamour. Que eles de fato possam se arrepender e te voltar com a sua vida, se é que algum dia esteve com a sua vida na presença do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que não se arrepende, aquele que não se volta para o Senhor Jesus Cristo, aquele que não entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, esse está fardado a perecer. Aquele que não aprende a viver, aquele que não aprende a caminhar da forma com qual o Senhor lhe chama, da maneira com qual o Senhor lhe desperta, ele está fardado a caminhar como Judas Iscariotes, que mesmo andando com o Senhor Jesus Cristo, foi incapaz de reconhecê-lo como Deus absoluto, como Yahvé. Ou como aquele jovem rico, que mesmo sendo um religioso notável, até mais do que nós, ele abriu mão da salvação, ele abriu mão de obter a vida eterna, porque ele não queria abrir mão das riquezas na qual ele tinha. E, embora a Bíblia não trazer relatos, mas por ele ser jovem, acreditamos que a sua riqueza era herança, era oriunda dos seus pais. E quantos hoje têm se destruído, quantas famílias têm sido destruídas por causa de herança? Engana quem pensa que seja somente com artistas, com os ricos. Existem muitas pessoas sem condições financeiras notáveis que têm caído numa grande luta, numa grande batalha, por causa de herança familiar. De que adianta um homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta um homem
viver no sistema religioso, se verdadeiramente ele não conheceu a verdade, ele não teve um encontro com a verdade, que é Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. A obra que fazemos, ela não se baseia naquilo que a gente vive. Recentemente a gente ouviu uma polêmica de uma jovem de 17 anos, a Vitória Souza, que ela, por causa de like, por causa de visualizações, de seguidores, ela começou a andar por um caminho diferente daquilo que o Senhor lhe havia chamado no início. Quantos, no início da sua carreira, no início do seu ministério, pregava uma coisa que hoje prega outra? Vou te dar um exemplo do Silas Malafaia. Busca as pregações do Silas Malafaia no início do seu ministério, dos anos 80, dos anos 90. Faz um comparativo com o que ele falava sobre igrejas neopentecostais e analisa o que hoje ele faz. Pensa, não sejais como essas pessoas que no início do seu ministério faziam, pregavam, andavam de uma maneira e que hoje elas pregam de modo diferente daquilo que elas outrora pregavam. Vivem daquilo que ela consegue extrair das pessoas. Cobram cachês em forma de dízimo, de oferta, de sacrifício, ajuda de custo. Aqui tem esses agora que falam em ajuda de custo, mas cobram verdadeiras fortunas para poderem irem até determinado local para pregar, entre aspas, a palavra. Não sejais como essa pessoa, mas permanecer fiel, inabalável, aquilo que o Senhor tem chamado, aquilo que o Senhor tem anunciado, tem falado para você fazer. Quem acompanha nós nos canais vai entender que no início do nosso ministério tínhamos canal no Facebook, no Instagram, no Twitter, tínhamos fora aqui no YouTube, fora aqui no Spotify, fora aqui no Kawaii, fora aqui no TikTok. Só que o que a gente antes postava era sempre um versículo bíblico. Com o tempo a gente foi evoluindo, fazendo comentários sobre aquele versículo bíblico, através de aplicativo que nos auxiliou nesse ministério, nesse chamado, porque nós até hoje não temos uma boa eloquência, temos problemas na fala, mas de uns tempos para cá o Senhor nos despertou para que pudéssemos mostrar o nosso rosto, mostrar a nossa voz, falando tudo aquilo que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo
tende a nos revelar, a fim de conscientizar a Igreja do Senhor Jesus Cristo a acordar, a se libertar de um regime opressor, de um regime religioso, a se libertar da vida que ela tem vivido, acreditando que é salva, e passa a viver tão somente na dependência do Senhor Jesus Cristo, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor tem falado, naquilo que o Senhor tem instruído. Se vamos conseguir um número de seguidores, se vamos conseguir curtida, like, bastante, para ter o maior número de visualizações nas plataformas que hoje nós postamos, não sabemos, pois estamos há 5 anos no YouTube, todo dia postando vídeos, tentando alertar a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Se vamos algum dia alcançar um outro patamar de seguidores, de ouvintes, de pessoas que deixam o seu like, que compartilham, não sabemos. Mas a única coisa que nós sabemos é que vamos nos manter fiel, verdadeiro, só a escritura, somente a palavra. Não queremos ensinar as pessoas a ser religiosas. Não queremos ensinar as pessoas a viver no sistema religioso. Mas queremos trazer as pessoas ao conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Queremos trazer as pessoas a uma reflexão daquilo que o Senhor tem dito, naquilo que o Senhor tem ensinado, naquilo que o Senhor tem feito na vida delas, de modo que ela possa entender, que ela possa compreender que somente a fé genuína em Cristo Jesus, somente a obediência aos mandamentos deixados por Cristo Jesus, é que ela obtém, é que ela conquista, é que ela terá direito à vida eterna. Ela terá a oportunidade, a chance de viver ao lado de Cristo Jesus por toda a sua vida. Você não vai achar na Bíblia Sagrada um templo erguido pelo Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, na qual a Bíblia nos relata, é o encontro de irmãos na casa um do outro, onde eles compartilhavam a fé. Alguns, para viver totalmente da fé, pegava as coisas que tinha, vendia, abria mão para que pudesse caminhar com os outros irmãos, aprendendo sobre aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhe havia. Todavia, todo tempo religioso, quer seja católico, quer seja protestante, os seus líderes acumulam dinheiro, acumulam riquezas, que a gente não sabemos para quê e por quê. Para viver na verdadeira luxúria, como é a vestimenta do Papa, que é baseada nas roupas dos imperadores romanos, ou para
comprar emissoras de televisão, horário em rádios, em televisões, como essas pessoas adeptas ao neopentecostalismo fazem. Esquece que a verdadeira religião é ajuda aos órfãos, às viúvas, aos necessitados, levando para eles o sustento, o alimento, mas principalmente a palavra de Deus. Pois aqui está a revolução, aqui contém a transformação que todo ser humano precisa, que todo homem necessita. Então, se você pensa que não é capaz, se você pensa que não tem condições de pregar, de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, saiba que é possível, sim, você pregar. E dei o testemunho próprio de alguém que não é eloquente, de alguém que não tem uma boa dicção, e que o Senhor chamou para que saísse do sistema religioso e começasse a pregar a sua palavra. Mas na Bíblia a gente também encontra pessoas como Moisés, que deu 1001 desculpa para o Senhor Jesus Cristo, para não ser o porta-voz de Cristo Jesus para os hebreus. Levou 40 anos para Moisés entender o chamado dele perante o Senhor. E quando o Senhor já havia estressado com as desculpas esfarrapadas dadas pelo profeta Moisés, o Senhor chamou seu irmão Arão, e Moisés transmitia a palavra do Senhor a Arão, e Arão falava com o povo. Então não tem desculpa, não tem o porquê de nenhum de nós pregar, de nenhum de nós anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Viva somente aquilo que a palavra diz. Vive tão somente da Escritura Sagrada. Viva tão somente daquilo que o Senhor tem chamado, o Senhor tem revelado. Cada um de nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos a morada do Espírito Santo. Para que, através de cada um de nós, o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado, o Evangelho de Cristo Jesus seja anunciado, o manifesto do Senhor seja falado, seja anunciado a todas as pessoas, a todas as criaturas, a todas as pessoas que abriram mão dos seus próprios preceitos e passaram a andar, passaram a caminhar, passaram a direcionar as suas vidas conforme a revelação. E essa aqui é a revelação do Senhor na sua vida. A escolha é de cada um de nós. A decisão é nossa. Para que nós possamos a viver, para que nós possamos a caminhar, para que nós possamos andar conforme a orientação única e exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Pregando a sua palavra, anunciando a sua verdade, abandonando aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos, e andando tão somente na dependência do Senhor. Que hoje seja o dia em que nós vamos nos parar de basear a nossa vida num conceito religioso, num credo. Pararmos de ouvir o credo
e acreditar na canonização que nos é impostos por esses falsos pastores, esses falsos sacerdotes do Senhor Jesus Cristo, que não tem nenhum compromisso em ensinar, em doutrinar, em discipular na palavra do Senhor, mas antes estão preocupados, estão voltados às coisas materiais, às coisas deste mundo, às coisas que eles podem ter, às coisas que eles podem conquistar. Que não sejamos nós a viver dessa maneira, a viver dessa forma, mas que possamos viver, que possamos caminhar, que possamos direcionar as nossas vidas conforme o Senhor quer, conforme o Senhor nos orienta, conforme o Senhor nos chama, para que possamos andar, para que possamos caminhar, para que possamos direcionar as nossas vidas, tão somente na palavra, tão somente naquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Entenda o chamado do Senhor para a sua vida. Entenda o manifesto do Senhor na sua vida, para que você possa viver não mais a sua vida, mas viver a vida de Cristo. Viver o Evangelho de Cristo Jesus, dando testemunho, contando relatos daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, daquilo que o Senhor operou através de você, para que você possa entender, para que você possa caminhar, para que você possa direcionar a sua vida, não mais conforme o homem quer, não mais conforme o homem ensina, mas conforme a orientação do Senhor Jesus Cristo, conforme o Senhor Jesus Cristo tem revelado a você através da Bíblia Sagrada. Não andeis mais de forma religiosa, devoto a outras pessoas que não seja o Senhor Jesus Cristo, buscando coisas que não seja a própria presença do Senhor Jesus Cristo, mas sedes fiel e caminhai conforme o Senhor lhe tem revelado. Abandona as coisas materiais, abandona as práticas religiosas e viva tão somente o que o Senhor quer, o que o Senhor lhe orienta, o que o Senhor lhe revela, de maneira que você possa entender, que você possa compreender aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor lhe chama. E assim você possa entender, assim você possa compreender todo o chamado, todo o manifesto de Cristo Jesus na sua vida. E assim você possa caminhar, aguardando aquele dia, aquele momento que pessoalmente você encontrará com o Senhor Jesus Cristo, quando Ele te dará um novo corpo, um novo nome, uma coroa de glória, e abrirá as portas do paraíso para que você possa habitar com Ele, para que você possa morar com Ele. Mantenha-se firme, tendo como fundamento a palavra do Senhor Jesus Cristo.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.